Oi, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam todos bem, estejam todos em casa e com muita saúde e usando esse tempo de isolamento de forma sábia. Pessoal, durante esses dias, né, de quarentena, de isolamento, a nossa EBD vai continuar, certo? Então, Deus tem providenciado uma forma de nós continuarmos as nossas aulas, mesmo que não possamos estar juntos fisicamente reunidos na igreja, nós vamos continuar estudando, certo? E hoje a gente vai iniciar um novo trimestre, uma nova revista. Essa revista vai falar sobre a família no plano de Deus, certo? Então, durante esses 3 meses, a gente vai estar estudando sobre a família. E para começar, na nossa primeira aula de hoje, nós vamos ver sobre a origem e o propósito da família, tá certo? Para isso, gente, nós vamos consultar a história da criação da primeira família, essa história que está na Bíblia. E por que é tão importante falar disso, né? Porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, ela é a palavra falada e escrita de Deus. E a gente acredita que Deus foi o criador da família. Então, na sua palavra, ele dá tudo o que nós precisamos saber, todas as respostas que nós precisamos para lidar com as questões familiares, certo? E a gente vai estudar hoje o relato da criação da primeira família, certo? Que foi a família de Adão e Eva e foi criada pessoalmente por Deus. Ele mesmo criou essa família. Esse relato a gente encontra lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, certo? E nós vamos ler especificamente o capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, pessoal, aqui a gente leu sobre como Deus criou a primeira família, né? O capítulo 1 de Gênesis, ele vai falar sobre a criação de Deus, né? E no capítulo 1 a gente vê a sequência criativa de Deus, o que ele cria em cada dia, naqueles 6 primeiros dias da Terra. E a gente percebe que ao fim de cada dia, Deus sempre vê o que ele criou. Moisés, que é quem escreveu Gênesis, sempre relata isso, que ao fim de cada dia, Deus viu que aquilo era bom. Então a gente percebe que nesse 6º dia, depois que Deus criou o homem, alguma coisa está diferente, né? Por que Moisés sempre repetia isso? Todo dia, primeiro dia, Deus viu que era bom. Segundo dia, Deus viu que era bom. Para que a gente perceba que no 6º dia que foi diferente, alguma coisa mudou. O que aconteceu? Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem vivesse sozinho, certo? Então, do coração de Deus nasce esse desejo de fazer uma auxiliadora para o homem, né? Ele diz que vai criar alguém que o ajude e o complete, né? Em outras versões vai dizer alguém que seja uma auxiliadora idônea, alguém que o ajude, que auxilie o homem. E aí, gente, o que acontece? Depois que Deus vê isso, no versículo 18 que a gente leu, Deus traz os animais para que o homem os nomeasse. No versículo 19 e 20 vai dizer que Deus trouxe todas as aves, todos os répteis, para que o homem exercesse a sua função. Quando Deus criou o homem, ele deu um papel para o homem, que era cuidar do jardim, dominar sobre os animais, dar o nome a cada animal e coordenar o jardim, governar. E nesse momento é o momento que Deus traz os animais para que Adão, o homem, escolha o nome de cada animal. A gente pode crer que nesse momento aqui, Adão ainda não tinha pecado, né? Então, Adão, ele tinha a perfeita imagem e semelhança do Senhor, e ele não tinha nada na sua vida era afetado pelo pecado, como hoje nós somos, né? Hoje nós sabemos que até quando a gente é muito inteligente, quando a gente tenta fazer uma coisa da melhor maneira, ainda existe, de alguma forma, o pecado ainda atinge as nossas escolhas. Mas aqui não. Aqui Adão, ele tinha completa inteligência, completa sabedoria para escolher o nome de cada animal. E Deus traz os animais para Adão fazer isso, né?
Aqui não diz claramente, mas a gente acredita que Deus criou os animais dos dois sexos, né? Macho e fêmea. E por Moisés ser tão enfático em dizer que o homem estava só e não fala nada sobre os outros animais, se eles estavam sós ou não, acredita-se que Deus trouxe os animais aos pares, né? Então trouxe um casal de cada animal, trouxe os animais em casais, né? Para que Adão nomeasse. Por quê? Mais uma vez, é importante lembrar isso que eu acabei de falar, que Adão, ele não estava atingido pelo pecado, então ele tinha total entendimento do que estava acontecendo, né? Ele conseguiria perceber, por exemplo, que alguma coisa estava faltando para ele, enquanto que todos os animais tinham um par, tinham alguém parecido com eles, Adão não tinha. E aí, depois disso, depois de Deus dar essa chance de Adão enxergar isso, a gente lê o relato do milagre da criação da mulher, né? A gente sabe que Deus criou o homem de forma miraculosa, né? Através do pó da terra. E aqui, Deus cria uma mulher a partir do homem. A gente vai ler no versículo 23, no versículo 21 e 22, como Deus criou a mulher, né? A Bíblia diz que Deus colocou Adão em um sono profundo, né? Como uma anestesia, que ele não conseguia acordar, ele realmente caiu em um sono profundo. Deus tirou uma de suas costelas e dessa costela ele formou a mulher. Pessoal, aqui é muito importante que a gente realmente creia nisso, certo? A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e ela é real. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito exatamente como aconteceu. Hoje, existe muito uma tentativa de fazer os cristãos acreditarem que a Bíblia não é literal. Ah, não era exatamente assim, isso é uma forma de falar, é uma forma de linguagem. Não caiam nessa, certo? A Bíblia é a palavra de Deus literal e foi assim que Deus fez. Pode parecer difícil de acreditar para nós que somos seres limitados, afetados pelo pecado, nossa mente ela é limitada, mas realmente foi assim, foi um milagre. Deus tirou uma costela de Adão e dessa costela ele criou uma mulher. E ele traz essa mulher a Adão. A gente lê no versículo 22 e 23 que ele traz essa mulher a Adão e ele diz, finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. E aí, gente, a gente percebe que desde o início, desde o princípio da criação, Deus criou a mulher do homem e para o homem, né? Deus, assim que cria a mulher, ele traz ela para o homem. Por quê? O plano de Deus ao criar a mulher, o propósito de Deus era que ela fosse uma auxiliadora para o homem. A gente leu isso nos versículos anteriores, que ela fosse uma ajudadora. Então, Deus traz a mulher para o homem e apresenta Adão. E aqui, gente, a gente pode ver como Deus criou a primeira família, certo? E esse era o plano de Deus, o plano exato de Deus. Deus planejou na eternidade que isso aconteceria assim, e foi assim que aconteceu. E a gente pode ver que Deus não é só o criador da família, né? Ele não só cria essa instituição, mas ele também é o sustentador, o mantenedor da família. No capítulo 1, se vocês lerem lá no versículo 29 e 30, vai dizer assim. 29. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então aqui, gente, ao criar a primeira família, Deus também provém os meios de sustento dessa primeira família. Deus diz para Adão que ele está dando todas as frutas do jardim, todo o mantimento que ele precisaria para manter essa família. Hoje, pessoal, ainda é assim, certo? A nossa família, ela é mantida e sustentada pelo Senhor. É o Senhor quem dá o emprego para os nossos pais, é o Senhor que nos dá a renda para pagar as contas, para comprar o alimento. Então, Deus, ele é o principal interessado em manter a família. E não só manter a família nesse sentido de sustento, né? Deus também é o principal mantenedor da família ao longo dos anos. A gente percebe que durante toda a história a família sempre foi uma instituição atacada. Hoje ela é muito atacada por muitas ideologias, por muitos pensamentos que acreditam que a família é uma coisa ultrapassada, que as pessoas não devem mais buscar se casar, terem filhos, que isso não é uma prioridade, certo? E Deus mantém a família até hoje. Se a gente for parar para pensar, depois de tanto tempo e de tantas investidas, a família continua sendo uma instituição forte, né? Ainda existem pessoas que querem formar famílias. E isso só é possível porque Deus sustenta a família.
Então, Deus sustenta tanto dando alimento, como sustenta a existência da família, até hoje, certo? E aí, gente, agora que a gente já viu a origem da família, a gente vai ver o propósito da família. A origem, como nós já vimos, é Deus. Deus criou a família, Deus planejou a família. E ele não só fez isso lá no passado, em Gênesis, mas até hoje ele continua sustentando a família. Ele nos sustenta a cada dia, quando ele provém nossa alimentação, nossas roupas. E ele sustenta a existência dessa instituição, da família, mesmo com todos os ataques da sociedade, do inimigo que tentam destruir a família, ela persiste, né? Ainda hoje, pessoas estão comprometidas com isso, porque o Senhor é o maior interessado nisso, e ele que sustenta a família. E aí, gente, qual é o propósito da família, né? Lá em Gênesis 2:24 diz assim: por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, e os dois se tornam um só. Então, por isso, pelo quê? Qual é a razão? Qual é o motivo, certo? Existem duas principais razões pelas quais as pessoas formam família, né? Pelas quais as pessoas deveriam pensar nisso. Por que Deus criou a família? A primeira razão, gente, a gente vê no capítulo 1. A gente pode perceber que quando Deus cria as coisas, nos 6 dias da criação, em todos os dias, uma ordem se repete. Qual é essa ordem? Não existe nada desde o primeiro dia, né? Era um completo vazio a terra. E Deus fala, Deus chama as coisas à existência. Então ele fala, ele diz, haja luz, hajam animais, enfim, Deus fala e essas coisas existem. Elas simplesmente surgem pelo poder da palavra criativa de Deus. Então, em toda a história da criação, essa é a ordem. Deus fala, as coisas surgem, e depois que elas surgem, o que acontece? Deus diz que aquilo é bom, né? E a gente pode tirar uma lição disso, certo? O que a gente pode entender sobre esse relato da criação? Que quando as coisas, gente, elas acontecem da maneira que Deus falou que elas deveriam acontecer, quando elas acontecem da maneira que Deus planeja que elas aconteçam, no final de tudo isso, acaba sendo bom, certo? Então, qual é a primeira razão pela qual Deus criou a família? Qual é o propósito da família? Deus criou a família e ele deseja que os seus filhos formem famílias, que a família seja valorizada, que a gente estude sobre a família, que a gente entenda a importância da família, porque essa é a vontade dele, né? Porque Deus mandou, porque Deus quer e porque a gente pode confiar que essa vontade dele é boa. É boa porque faz bem para a pessoa, faz bem para a gente ter uma família, ter nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, compartilharmos as dificuldades, as alegrias do dia. Faz parte da nossa construção social, é na família que a gente aprende a lidar com as pessoas, aprende a viver em sociedade, né? A família é o primeiro lugar onde a gente aprende as coisas. Então, faz bem para nós termos uma família. Mas também porque isso agrada a Deus. É uma obediência ao Senhor. E se a gente prestar atenção, em toda a criação, quando Deus termina, ele sempre diz que era bom. Mas quando Deus cria a família, lá no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, né? Então, a primeira razão, o primeiro propósito pelo qual Deus criou a família é esse. A família é algo que existe a partir da palavra de Deus, a partir de uma ordem, do mandamento de Deus. E quando ela existe desse jeito, do jeito que Deus mandou que ela existisse, ela é algo bom. Ela é bom para quem está na família, ela é bom para nós, filhos de Deus, e ela é boa para o Senhor, porque é um cumprimento de uma ordenança dele, de uma palavra dele, certo? E aí, gente, a segunda razão pela qual Deus criou a família, né, um segundo propósito da família, era um propósito futuro. Por quê? Lá no Gênesis, Jesus ainda não tinha vindo, a gente ainda não tinha conhecido a história de Cristo, mas isso já tinha sido planejado. A Bíblia fala que na eternidade Deus planejou a nossa redenção, a nossa salvação. Então, naquele tempo, quando Deus criou a família, ele já sabia que uma família bem estruturada e uma família que funciona como Deus quer que ela funcione, como Deus ordena que ela funcione, ela tem uma missão para o mundo. Ela faz parte da missão de Deus. Onde é que a gente vê isso, tia? Eu queria ler com vocês em Efésios, capítulo 5, versículo 31 ao 33. Efésios 5, 31 ao 33 diz assim: por isso,
O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a Igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Ou seja, a família, gente, ela é uma parte da missão de Deus para o mundo. Quando as pessoas que não conhecem a Cristo olham para uma família que funciona como deveria funcionar, para uma família que vive os padrões de Deus, é como se eles estivessem vendo a imagem de Cristo e da igreja, certo? Na Bíblia, em vários momentos, vai dizer isso, que Cristo é como se fosse o esposo e a igreja, nós, os filhos de Deus, é como se fôssemos a noiva. E uma família que funciona bem, ela mostra isso para o mundo. Assim como o marido, ele se sacrifica pela sua esposa, assim como o marido cuida dos seus filhos, é dessa forma que Cristo faz conosco, que é a igreja, certo? Então, o segundo propósito pelo qual Deus criou a família, a segunda razão para isso, para a família existir, é para mostrar para o mundo como é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, certo? Então, uma família que funciona bem, que funciona como Deus planejou para funcionar, ela é uma carta aberta, né? É um evangelho pregado na prática, para as pessoas verem, certo? E aí, pessoal, antes de terminar e de orar para encerrar a nossa aula, eu queria passar algumas tarefas para vocês, certo? Eu queria primeiro que vocês lessem esse texto de Efésios 5, do versículo 21 ao 33, certo? Nesse texto, Paulo vai explicar como deve ser essa família que eu falei, a família que funciona como Deus planejou, né? Então, eu queria que vocês lessem para vocês pensarem sobre isso, né? Como deve funcionar uma família, qual é o papel do pai, da mãe, dos filhos, enfim. Então, leiam esse texto, certo? Estudem esse texto. A segunda lição é que eu queria pedir que vocês lessem a revista de vocês do aluno. Algumas coisas não deu para falar por causa do tempo, mas seria legal vocês darem uma olhada. E a terceira atividade é vocês decorarem o versículo, lá que tem no para guardar o coração, que vocês sabem. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E eu vou orar agora com vocês. Espero que vocês participem das próximas aulas, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra. Muito obrigada porque nós podemos aprender que a Tua família, a família que o Senhor planejou, ó Pai, é uma carta para o mundo, Senhor. Através da nossa família, nós podemos mostrar como o Senhor ama a igreja. Te peço por cada adolescente, cada junior que está assistindo essa aula, que o Senhor fale aos corações de cada um, que os ajude a entender a importância da família, entender, Senhor, que esse é um projeto Teu, que eles atentem para a importância disso, que eles levem a sério, que desde agora o Senhor prepare os corações deles, Senhor, para que eles possam viver aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor sempre continue falando conosco através da Tua Palavra e nos ajude a praticá-la, Senhor, e a viver de uma maneira que agrade o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, que nesse momento está passando por essa fase tão delicada, Senhor, mas que tudo isso sirva para que nós possamos nos unir mais e entender a importância, Senhor, de estarmos juntos. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, tá certo? Espero vocês nas próximas aulas. Espero que esteja tudo bem e um beijo.